21 de julho, Café com Deus Pai. Foque em Jesus. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas capítulo 8, versículo 50. Esse texto que nós acabamos de ler fala que Jairo foi procurar a ajuda de Jesus, porque a filha dele estava adoecida. Mas, quando Jairo chegou até Jesus, a menina, a filha dele, já estava morta. E Jairo sabia que a situação era terrível. Mas quando Jairo foi até Jesus para contar o problema, Jesus disse para Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Então, Jesus disse: Não tenha medo, não se preocupe, tão somente creia, tão somente tenha fé, tão somente acredite, tão somente tenha confiança de que a situação vai melhorar e ela será curada. Muitas vezes nós focamos nas palavras negativas que outras pessoas falam. Outras vezes nós prestamos atenção no nosso coração que está com pensamentos negativos. Mas o convite hoje é: foque em Jesus. Vamos ler a mensagem. Uma lição vital na jornada é que aquilo em que fixamos nossos olhos tende a crescer. Seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária, o que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Diante dos inevitáveis ventos contrários da vida, a chave está em manter nosso olhar nas coisas que realmente importam. No relato de Lucas, Jesus chama a atenção de Jairo, aconselhando-o a não se abalar pelas notícias negativas que havia recebido. Talvez você esteja com o coração machucado e triste e tenha mantido seu olhar naqueles que o magoaram ou naquilo que você tem enfrentado. Mas o fato é que isso não levará você a resolver a situação. Precisamos desviar o olhar daquilo que faz mal à nossa alma e focar nas coisas boas, pois, se olharmos ao redor, veremos que possuímos motivos de sobra para agradecer e exercer gratidão. Para onde os seus olhos têm se voltado ultimamente? Como está a sua perspectiva? Muitas vezes perdemos a visão do que realmente importa e ficamos remoendo situações que apenas nos entristecem em vez de levantar a cabeça e focar nas soluções. Assim como Jairo, que buscou socorro em Jesus diante de notícias desanimadoras, devemos voltar nossos olhos para aquele que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade. Jesus quer atrair a sua atenção hoje. Olhar para ele não significa ignorar os desafios, mas sim saber que eles são pequenos demais quando comparados à grandeza de Jesus. Porque quando alicerçamos nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha. A frase de hoje é: a visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Lendo mais uma vez: a visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Muitas pessoas vivem acompanhando as notícias, e as notícias são as piores que nós temos recebido nos últimos anos. E são notícias que falam de
tragédia, de morte, de corrupção. E quando você fica apegado às notícias do dia a dia, você tende a ficar desanimado. Se a sua visão é humana e carregada das coisas que as notícias trazem a você, você vai enxergar muitos problemas. E tem muitas pessoas que têm sofrido demais. Quando você conversa com elas, elas falam: Você viu que agora tem um novo imposto? Você viu que tal pessoa morreu? Você viu que aumentou a taxa de divórcios? Você viu que aconteceu isso e aquilo? Só são coisas ruins. Então, ao invés de você focar nesses problemas e nessas notícias, foque no seu relacionamento com Deus. Olhe para o alto, porque a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Quando você olha para os céus, você presta atenção. Eu acordei com vida. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho. Se eu não tenho um trabalho, eu tenho vida, eu tenho as minhas pernas, os meus pés, eu tenho a internet, eu posso enviar currículos, eu posso encontrar uma nova oportunidade. Se eu estou agora sem um emprego, eu tenho um parente que está me ajudando, ou eu tenho o auxílio-desemprego, ou aquilo que está me sustentando nesse momento. Quando eu valorizo o que eu tenho na minha mão, eu consigo ver para onde eu posso avançar. Mas quando eu olho para a visão humana, eu tenho uma tendência a me entristecer, a me abater, a perder a fé, a perder a confiança, a ficar aflito, angustiado, em grande desespero. Então, o convite de hoje é, ao invés de você focar naquilo que estão falando a respeito da situação, foque no que Deus vai falar a respeito da situação. Ele vai dizer a você que ele é o seu pastor. Se ele é o seu pastor, então nada vai te faltar. Ele vai dizer que no perigo você está na sombra do Onipotente. Então você pode descansar. O Salmo 91 fala isso. Ele vai dizer que se o seu pai e a sua mãe desampararem você, ele vai cuidar de você. Salmo 27, versículo 10. Ele fala que se os impostos aumentarem, ele vai dar novas portas e novas estratégias para você usar os seus recursos, mas não vai te faltar nem o pão, nem a água e nem o que vestir. Se você buscar a ele em primeiro lugar, ele fala sobre isso em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 até o 33. Então, toda a palavra de Deus que revela o poder dele mostra o extraordinário. Extraordinário significa aquilo que vai além do ordinário. O ordinário é o que é o comum. As pessoas vivem com a visão humana naquilo que é ordinário, naquilo que é comum. E o comum é ficarem sobrecarregadas, com negatividade, pensando em coisas ruins. É o que tem se multiplicado nesses dias. Muitas pessoas abatidas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas que não sabem o que fazer, muitas pessoas desanimadas. Isso é o que se tem tornado ordinário, é o que se tem tornado comum. Mas Deus quer que você tome a visão dos céus, para que você possa enxergar aquilo que vai além, aquilo que é extraordinário, aquilo que quem fica na visão humana não alcança. Essa é a mensagem de hoje. Hoje é o dia 202 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 2, e a palavra-chave de hoje é perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem? Qual é a visão, a perspectiva do mundo que você tem? A visão humana ou a visão dos céus? Vamos ler aqui a história de Jairo.
A história de Jairo está em Marcos, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 22. Aqui está escrito, veja: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga significa que ele era o líder da igreja. Veja que ele era um homem religioso. Ele foi e se jogou aos pés de Jesus. 23. Pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Vamos pegar aqui uma primeira lição. Quando esse homem, Jairo, foi até Jesus, Jesus escutou e Jesus foi com ele. Quando você está passando por uma situação difícil, quando você fala com ele em oração, Jesus está com você. Não tenha dúvida de que a sua oração é poderosa e chega até Deus. A única maneira da sua oração não chegar até Deus é se você peca propositalmente. Quando você sabe que está fazendo uma coisa errada e você consegue não fazer, mas você faz de maneira deliberada, ou seja, de forma intencional, você bloqueia a sua oração. Mas, se você tem algum vício, por exemplo, em bebida, em cigarro, em pornografia, e você cai, tropeça e você fala: Senhor, eu não quero fazer mais isso. E você ora e pede: me liberta disso. Todas as vezes que você ora com a intenção no coração de não fazer mais, porque você tropeçou, porque você não teve força para vencer, então ele está ouvindo você. Continue pedindo para o Espírito Santo te dar força para se libertar e ele vai te ajudar a se libertar. Quando você fala com ele, ele escuta você, só se você pecar propositalmente. Então você bloqueia a sua oração. Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Uma segunda lição: muitas pessoas, uma grande multidão, sempre vai até Jesus, querendo alguma coisa dele. Agora o versículo 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Essa hemorragia dela era uma hemorragia que nunca parava. Versículo 26. Ela havia gastado tudo o que tinha. Veja, essa mulher pegou todas as economias e gastou tudo para tratamento médico, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. 27. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. 29. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Então, quando você foca em Jesus, como essa mulher focou em Jesus, você recebe a resposta. Ela gastou todos os recursos com os médicos e ela sofreu muito, mesmo com os tratamentos médicos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele, ela focou nele. Ela não deu importância para a multidão. Multidão fala a respeito de muitas pessoas à volta de Jesus que podem estar dizendo: você não vai conseguir. É muito difícil de você alcançar a resposta de Deus. Pode demorar. Quem disse que ele vai te ouvir? Ela não deu importância para a multidão. Talvez você está com uma multidão, uma muralha na sua frente, dizendo que você não pode, que Deus não vai escutar você, que ele não vai te responder, que não vale mais a pena orar, que não vale mais a pena ter fé. Mas hoje essa mensagem está dizendo: foque em Jesus.
ela focou em Jesus e ela colocou um pensamento certo. Se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Ela creu em Jesus. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. 30. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou na minha capa? Quando Jesus fez isso, ele fez isso de maneira intencional, proposital. Porque, com certeza, Jesus sabia que aquela mulher havia recebido a cura. Jesus é Deus, mas ele, sabendo que aquela mulher tinha sido curada, ele falou no meio da multidão: Quem foi que me tocou? Ele fez essa pergunta para chamar a atenção das pessoas, para que todas as pessoas parassem e ficassem olhando para ele, para que depois ele pudesse mostrar que a fé nele traz a cura. Vamos prosseguir aqui no 31. Os discípulos responderam: O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados. E ainda pergunta isso? Eles não entenderam que Jesus estava fazendo a pergunta para chamar a atenção. Versículo 32. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. 34. E Jesus disse: Minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Veja que Jesus disse: Você teve fé, você acreditou, você focou no que é certo. Versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Aqui, Jesus, só para entender a história, Jesus, ele foi procurado por Jairo. Ele estava cercado por uma multidão. Quando Jairo pediu que ele fosse, Jesus imediatamente disse: Eu vou junto com você. Mas aquela multidão que sempre acompanhava Jesus veio junto, porque eles ficavam o tempo todo seguindo os passos de Jesus. No caminho apareceu essa mulher com a hemorragia, que foi curada. E enquanto esse acontecimento da cura dessa mulher se realizou, eles chegaram na casa do Jairo, aqui no versículo 35. E quando Jesus ainda estava falando, os empregados da casa do Jairo já se anteciparam. Foram lá e disseram: Não incomode mais, porque a menina já morreu agora. Aí vem o versículo 36. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Que foi o versículo que nós lemos. Que Jesus, quando ouviu aquilo, disse para ele não temer. 37. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Veja que quando as pessoas, o versículo 36 primeiro, quando as pessoas focam nas notícias ruins, elas perdem a fé. Então Jesus disse, ele não se importou com a notícia e disse para Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Quais as notícias que você tem escutado? Prefira sintonizar na visão do céu. Prefira sintonizar na rádio do céu. A rádio do céu fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A rádio do céu fala que quem habita no esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo é viver na oração. Quando você vive em oração, você está escondido em Deus, você descansará à sombra do Onipotente. Então, a rádio de Deus fala: Se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor estará comigo. Salmo 27:10, que são aqueles versículos que nós já mencionamos e que estamos reiterando, repetindo, para confirmar que Deus realmente traz boas notícias. Ele disse: Não tenha medo, tenha fé. E aí Jesus deixou que fossem com ele só Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. O versículo 37 nos mostra uma coisa:
nós falamos ali que havia uma multidão. A multidão quer acessar a Jesus, mas Jesus sabe que a multidão só é curiosa, não quer um relacionamento com ele. Então, ele se afasta dos que não querem a amizade dele. E ele só chama os que são mais íntimos. Ele chamou Pedro, Tiago e João, e ninguém mais. 38. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Essas pessoas são as pessoas que ficam ouvindo as notícias gerais. Ficam só chorando, gritando, reclamando, falando das notícias ruins. O que Jesus fez? 39. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. 40. Então eles começaram a caçoar dele. É isso que as pessoas fazem. Se você começar a manifestar a fé, dizer que pode vencer a situação, talvez as pessoas vão caçoar de você. Dizer que você está louco. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava. 41. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. 42. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então, veja que Jesus, ele chamou apenas 3 discípulos e o pai e a mãe da menina, para que o milagre pudesse acontecer. A realidade que nós vemos é que a multidão, a grande maioria das pessoas nessa terra, sofre. E apenas aqueles que têm absoluta confiança em Deus, que acreditam totalmente nele, é que conseguem acessar o extraordinário e passar por cima daquilo que é o ordinário, que é o comum, que tem sido ver as pessoas carregadas de problemas e preocupações. Mas, voltando na mensagem aqui do devocional do Café com Deus Pai, a mensagem de hoje é: a visão humana o limita a enxergar problemas. As pessoas só enxergavam problemas. A multidão era só curiosa. E ali na casa de Jairo, quando Jesus disse: a menina só dorme, mostrando a visão do céu, eles começaram a dar risada, porque a visão do céu, ela só pode ser vista por aquele que tem fé, por aquele que acredita. Mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. Então, o convite de hoje é, como nós lemos aqui no começo da mensagem, é: foque em Jesus. Foque em Jesus. Não ouça o que estão dizendo a respeito da sua condição, do seu problema, da sua vida, porque é Ele que traz a salvação. Então, eu não sei se você já aceitou a Jesus, você que está ouvindo essa mensagem, mas se você ainda não aceitou a Jesus, só Jesus também é o que dá salvação. Só por meio de Jesus você pode ser amigo de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador, porque quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos limpa de todo o pecado. E o sangue dele é que limpa você do pecado, e o pecado é o que te afasta de Deus. Quando você vence o pecado, você se torna amigo de Deus. Então, para ser amigo de Deus, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. No capítulo 20 fala que existe um livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus e que são os amigos de Deus e que recebem o Espírito Santo para os ajudar a ter fé. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa e quer aceitar, quer entregar a sua vida a Ele agora, faça essa oração comigo. É muito simples. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração,
Você disse que Jesus agora é o seu único Senhor. Então você deve orar, ler a Bíblia e deixar Jesus ser o teu Senhor e reinar na sua vida. Você disse que Ele é o teu Salvador. Você reconheceu que tem pecados e que Ele é o teu Salvador porque Ele morreu e o sangue dele te justifica dos pecados. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que é o livro dos amigos de Deus. E você pediu para ter o Espírito Santo, que é o Espírito que vai tocar em você. A partir de hoje, quando você fizer algo ou estiver para fazer algo errado, ele vai tocar em você dizendo: não faça isso. Ouça, é o Espírito Santo tocando na sua consciência. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja, encontrar amigos que seguem a Jesus e se batizar nas águas. Procure informações para se batizar nas águas. O batismo nas águas é um batismo consciente. Você precisa ser adulto e ter o pleno juízo para tomar essa decisão, para que você receba a Jesus. Quando você sai das águas, você está lavado para seguir a Deus. E depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião em que as pessoas partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo que foi moído por nós, e o cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. Ele limpou do pecado. Quando você participa da ceia, você lembra que ele morreu por você e você está salvo, e que um dia ele vai voltar e você vai estar com ele. Vamos agradecer por essa mensagem, Senhor. Te agradecemos por essa palavra que nos mostra que quando focamos no Senhor, temos a solução e acessamos o extraordinário. Nos dá fé. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, que está com algum problema no casamento, pensando talvez em divórcio, pensando, não tem mais jeito. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, a ter a visão do extraordinário e a encontrar um caminho para a reconciliação. Se alguém está com algum parente no hospital ou de repente está no hospital, eu peço que o Senhor agora derrame fé. Assim como o Senhor curou a mulher com o fluxo de sangue, com aquela hemorragia, que ela tinha gastado todo o dinheiro, mas o Senhor, com simples fé, a fé que ela teve no Senhor, a curou. Que o Senhor agora derrame fé para que essa pessoa doente ou que está com algum parente doente tenha fé. Talvez o Senhor vai levar essa pessoa, porque já chegou o tempo dela. Então eu peço que o Senhor faça que essa pessoa tenha fé de que o Senhor fez o que é melhor, porque o Senhor é que tem a soberania. E muitas vezes a pessoa já realizou o que tinha que fazer aqui na terra, e o Senhor está levando porque é a melhor decisão. O Senhor tem a visão do alto, a visão do extraordinário, a visão que nós não temos. Então coloca fé para que essa família creia que o Senhor fez o melhor. Também peço que o Senhor coloque fé se alguém está viciado em drogas, ou em pornografia, ou em bebidas, ou em qualquer outro tipo de coisa que não sabe como sair, talvez em jogatinas. Ajuda essa pessoa a ter fé de que ela pode sair dessa situação. Ajuda essa mãe e esse pai a acreditar e a ter fé. Assim como Jairo teve fé de que o Senhor podia alcançar a filha dele, o Senhor já fez isso na vida de muitas pessoas e pode fazer na vida dessa pessoa que está passando por isso e que está ouvindo essa mensagem. Coloca fé no teu povo e também tira de nós aquela preocupação de ficar envolvido com as notícias ruins que todos os dias são transmitidas e que falam de situações terríveis, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós confiamos em Deus, no Senhor. Nós temos a nossa fé na visão de cima e não na visão humana, porque a visão de cima, que está em Jesus, nos dá solução, nos ajuda e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha a visão no alto. Tenha a visão do alto que você recebe o extraordinário.
Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.